Ei, antes que eu continue esse vídeo, eu preciso que você me responda uma pergunta honestamente. Quando foi que você ouviu pela última vez um advogado dizer: Google Ads funciona para mim? Não é possível, porque a verdade é que ninguém diz isso mais. E você já parou para pensar por quê? Eles falam: Google Ads é muito caro, só traz gente sem dinheiro, não converte mais como antes, não funciona para a advocacia. Eles estão certos e errados ao mesmo tempo. Estão errados, porque Google Ads nunca parou de funcionar. Na verdade, está melhor do que nunca. E ao mesmo tempo estão certos, porque o Google Ads mudou completamente. E quando o mercado muda e você não muda com ele, qualquer coisa que você faz parece que não funciona mais. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Vieira, sou estrategista em marketing para advogados e gestor de tráfego. Já criei estratégia de Google Ads para mais de 300 escritórios de advocacia. Já gerenciei um bom dinheiro em quantia de estratégia de marketing para advogados. Não gosto de falar detalhes aqui. E também já criei centenas de landing pages. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é exatamente o que eu descobri. Existem 5 obstáculos sistêmicos que explodem ao mesmo tempo. E quando você entende esses 5 obstáculos, tudo muda. A frustração vira clareza e a impotência vira estratégia. Alguns advogados só vê uma parte do problema. Alguns vê que o custo é alto, outros vê que o tráfego está ruim, outros vê a falta de tecnologia, mas ninguém, absolutamente ninguém, vê o sistema inteiro. E é por isso que 87% das campanhas jurídicas fracassam já no primeiro mês. E hoje eu vou desvendar esse sistema com você. Vou mostrar números reais, gráficos que ninguém mostra, as razões técnicas que ninguém explica. E vou fazer isso de uma forma tão clara que você vai sair desse vídeo entendendo que o Google Ads não funciona mais para quem não entende o trilema que está acontecendo na atualidade. Mas aqui está a parte mais importante, não é o fim da história, é o começo. Porque quando você entende o que é o problema, você consegue resolver. Então vem comigo que nos próximos minutos você vai mudar completamente a sua perspectiva de Google Ads para advogados. Então, por que Google Ads para advogado não funciona mais? Preste atenção porque você vai entender nuances que você não entendia antes e você vai saber resolver aonde está o problema que você está passando, ok? Vou trazer aqui uma análise profunda de dados reais, tá legal? E soluções estratégicas para advogados e gestores de tráfego, perfeito? Então, vamos lá. Os 5 pilares que destroem sua campanha. Primeiro, o muro ético. Segundo, algoritmo moral. Terceiro, buraco negro técnico. Quarto, barreira financeira. E quinto, elo perdido. Você vai entender todas essas nomenclaturas ao decorrer do vídeo, perfeito? Muro ético. Restrições de copyright que matam CTR. Eu vou explicar para você detalhes que uma copy faz muita diferença. E no caso do mundo jurídico, isso não pode ser utilizado, ok? Algoritmo moral. Bloqueio sistêmico do Google, que aumentam o CAC. O que significa CAC? É o custo por aquisição de cliente, perfeito? Quanto que você paga para fechar um contrato? Eu vou te explicar tudo isso, fica aí, tá legal? Buraco negro técnico. Configurações que drenam o orçamento sem retorno. Você vai entender nuances que um gestor muitas das vezes não sabe e que você vai ter esse conhecimento técnico agora com o decorrer desse vídeo, ok? E se tiver um gestor aí assistindo, preste atenção quando eu chegar nessa área aqui, tá legal? Barreira financeira, o CPC insustentável e a sazonalidade brutal. Ou seja, depende da época do ano, depende da tua região, e nós vamos falar sobre isso. O custo por clique está ficando cada vez mais alto na advocacia. E por que isso acontece? Vamos falar sobre isso. E o elo perdido, rastreamento offline e qualificação de lead. O que é isso? Você não está fazendo rastreamento offline e você acha que o Google não está funcionando. Eu vou explicar aqui de uma forma muito bem clara e aprofundada que você vai entender que muitas das vezes o Google está trazendo lead para você
e você jogou sua campanha no lixo. Estou falando de pessoas que também faz anúncio online, que já está na sua segunda, terceira, quarta, quinta campanha e que disse: nossa, no início o Google performava. Saiba que às vezes aquela campanha estava trazendo lead para você e você pausou ela e você jogou no lixo o que você estava utilizando de bom resultado e não sabia, ok? Então vamos lá. Cada um desses pilares opera de forma independente, mas juntos criam um ciclo vicioso que torna o Google Ads praticamente inviável para a advocacia em 2026. Preste atenção que esse vídeo vai te ajudar demais. E são tantas informações que eu trouxe aqui em apresentação, ok? Mas como sempre, meu caro, como meu intuito aqui é ajudar você, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa lá o sininho do YouTube, meu filho, para que toda vez que eu trouxer uma nova estratégia, você receba uma notificação aí no teu celular. Porque de repente, o que eu vou trazer é o que você está passando, ok? Às vezes a pessoa se inscreve em tanto canal fútil e um canal de conhecimento que vai te agregar para você ganhar dinheiro, você não se inscreve. Porque eu vejo que muitos dos meus seguidores aqui, que vê os meus vídeos, não são inscritos, ok? Tudo bem, respeito você. Mas se você quer estar sempre atualizado, se inscreve, ativa o sininho. Você não vai perder nada, ok? Vamos lá. A realidade brutal do mercado jurídico. Preste atenção. Investimento médio mensal. Um escritório de médio porte investe entre 15 mil a 45 mil reais mensais em Google Ads, mas apenas 23% consegue manter o ROI positivo após 6 meses de campanha. Se você acha que esses meus números aqui são invenções minhas, você está completamente enganado. Não é porque você investe 2, 3, 4 mil que não tem escritórios que investem pesados. Ou você acha que esses grandes escritórios que têm grande retorno não investem um grande volume de tráfego, ok? Igual quando você vê o número de um faturamento de uma pessoa que está vendendo um curso, seja um lançamento, aí você deve ter ouvido falar que a pessoa teve o faturamento de 1 milhão de reais, mas essa pessoa investiu 700 mil reais, 600 mil reais, e muitas das vezes investiu 900 mil reais, e o retorno do ROI está sendo de 10%. Então, o valor total não quer dizer o valor bruto do retorno do investimento, que é o ROAS. Perfeito? Beleza. Problema crítico. 60% dos gestores de tráfego relatam dificuldade extrema em justificar a continuidade do investimento para os sócios. Ou seja, você contrata uma pessoa para subir o teu anúncio. Aí a pessoa te cobra X e fala que você tem que investir Y na internet. Perfeito. Você paga X, você investe Y, aí você vê o decorrer do tempo, você não recupera esse valor. Aí você fala o quê? Olha só o que está acontecendo, eu estou investindo tanto, não estou tendo retorno. Aí o que acontece? Você começa a ficar irritado, começa a cobrar essa pessoa quase todos os dias, e a pessoa que está fazendo isso para você, muitas das vezes não sabe explicar o que está acontecendo. Na verdade é essa, a verdade é essa. Só que a pessoa acaba falando o que ela acha, o que ela pensa, o que ela conhece, o que ela vive, mas muitas das vezes é um conhecimento mais aprofundado na área jurídica que muitos profissionais ainda não sabem essas nuances, perfeito? E eu resolvi trazer esse conteúdo aqui poderoso para ajudar todo mundo. A intenção é essa. Gestores, advogado, preste atenção, porque eu estou abrindo aqui a caixa preta e você vai aprender muita coisa aqui que não é teoria, não é balela, é estratégia. Perfeito? Taxa de conversão real. Enquanto um e-commerce opera de 2,5 de conversão, a advogado enfrenta um cenário devastador. A taxa de clique é 1,2 versus 3,5 média do Google. Conversão da landing page é 3,8 lead. Lead qualificado, 18% dos leads. Contratação final, 4,2 dos leads qualificados, ok? Aí aqui eu deixei em destaque, resultado, a cada 10 mil impressões, apenas 0,3 contratações efetivas. O que acontece aqui? A taxa de conversão real na advocacia está diminuindo. Por quê? O grande aumento de pessoas entrando no digital. É muito advogado fazendo curso. É muita imersão de advogados que está acontecendo. Em cada estado existe um movimento. Outros profissionais que tiveram resultados na internet
estão fazendo network, chamando advogados, fazendo grandes reuniões, né? Aí você paga o ingresso, você vai lá, tem network, com grandes play, né, no nicho jurídico. E o que acontece? Eles ensinam você a criar automações, criar tráfego pago, contratar uma agência, ou de repente eles têm própria agência. Muitos profissionais jurídicos têm suas agências, né? Eles aprenderam a ganhar tanto na área de processo, quanto na área de ajudar outros advogados. E o que está acontecendo no final de tudo? Muita gente anunciando. E o nicho jurídico é um nicho caríssimo. E o que está acontecendo? Não é somente subir um anúncio na internet. Você vai aprender isso até aqui no meu canal, ou outros vídeos que tem aqui no YouTube. Como subir um anúncio no Google, você vai ver um montão de gente falando. Um mais especialista que o outro, que se intitula, né, que isso, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas quando na verdade o mercado por trás dos anúncios é outro. É muito escritório. Então a média antes era 3,5, agora está 1,2. Se você tiver dúvida disso aqui, vai no Gemini, tá? Mas tem que ser o Gemini Pro, não é o gratuito não. Você paga o Gemini, vai lá e faz essa pesquisa aqui para você ver. Pede para ele puxar no Google. Ele vai puxar mais de 40 sites, 70 sites, 80 sites, e ele vai trazer essas informações para você. Conversão da landing page. 3,8 lead. Ou seja, para você ter 3,8 lead, o que é isso? A cada 100 lead, cada 100 visitantes que entram na sua landing page, 3 viram lead. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Supondo, entrou 100 pessoas no teu site. 3 pessoas chamou no WhatsApp. Isso é uma realidade. E eu vou te explicar por que isso acontece ao decorrer aqui dessa videoaula, tá? Eu vou te explicar detalhes, porque o Google mudou muita coisa. Hoje em dia, a correspondência de frase é uma correspondência ampla disfarçada, tá legal? E a correspondência exata é uma correspondência de frase disfarçadamente. Porque você... Eu não vou falar isso agora não, a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Fica aí. Beleza. Então você está entendendo isso aqui, né? Então o que acontece? Os leads qualificados vai diminuindo. Isso é um fato. Por quê? Além disso tudo aqui, existe 3 tipos de lead, tá legal? Eu sempre falo isso aqui e eu repito até hoje. Quais são os 3 tipos de lead? Primeiro lead são seus concorrentes. Seja você família, seja você criminal, seja você trabalhista, seja você previdenciário, seja você contra plano de saúde, não importa. São mais de 13, 15, 18 nichos. E dentro de cada nicho existe subnicho. Tributário, é muita área. Perfeito? Beleza. Então o que acontece? É muita gente se formando. Você faz um Google aí, né? E pesquisa aí quantas pessoas se formam por ano. Então você vai ver que é muita gente entrando no mercado. O que acontece? A pessoa entra no mercado, pegou a carteira lá da OAB e ela vai para o Google pesquisar como que é o anúncio, como que é o site. Aí a pessoa, alguns sabem, mas a grande maioria não sabe, só aprende quando contrata alguém ou quando vai para o jogo. Você paga pelo clique. Aí você lá pagou 10, 15, 20 reais cada nicho. É um valor, a pessoa clicou no teu anúncio, não falou com você, não te chamou. O que era? Um concorrente. Tem que ter essa mentalidade, senhores e senhoras. Tem que ter essa mentalidade, tá? Qual é o teu segundo lead? Infelizmente, isso acontece. Prestadores de serviço. A pessoa fez um curso lá, se formou lá, fez um curso, aprendeu como é que sobe, como é que faz isso, como é que configura. Esses detalhes, né, técnicos. Existe aí, a pessoa fez um curso. Aí se profissionalizou lá, seja na faculdade, seja no curso da Hotmart, seja com algum play aí. A pessoa fala, eu sou gestor de tráfego, eu sou o cara. Aí o que ele faz? Ele vai para o tráfego pago, tá? Eu falo porque eu falo na prática. O tráfego pago está ficando cada vez mais caro. Eu falo isso porque eu vivo isso todo santo dia. Então a pessoa vai fazer tráfego pago para trazer lead. Beleza. Aí ele vê que não vem lead, isso acontece também, não vem lead qualificado. Por quê? As pessoas que vai contratar um gestor, ela não contrata somente de um anúncio. O que você faz? Isso tá geral. A pessoa procura ver se a pessoa tem um YouTube, se a pessoa está no TikTok, se a pessoa está no Instagram. Por isso que você precisa ter várias redes sociais. Isso acontece também com gestores. Aí a pessoa vai lá, sobe o anúncio, não consegue cliente. Aí o que acontece? Ele começa a querer entrar nos anúncios das pessoas. No caso, o seu. O seu anúncio, que você tá lá com todo o carinho, se apertando para trazer lead qualificado aí. Aí o camarada clica no teu anúncio, clica no teu WhatsApp, fala com você, aí diz que ele pode melhorar, que ele achou você no Google, que ele achou você
Lá no Google Meu Negócio, ele não fala que ele clicou no anúncio. Ele lá está fazendo uma pesquisa, que não sei o que lá, mas ele clicou no Google. Tá? Isso aí é estratégia, eu tô abrindo a caixa preta para você. A pessoa clica aí, eu achei você aqui no Google Meu Negócio e eu vi que você tem o perfil que a minha empresa atende. Aí o que aconteceu? A pessoa lá clicou no teu... Então, beleza, não vou entrar nesse ponto não. Você já entendeu? Já passou por isso? Já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Meu Deus do céu, quanta gente passou por isso. Então, beleza. Aí a pessoa clicou lá. Aí qual é o terceiro tipo de lead? Eu tô te explicando aqui algo profundo que você vai agora ter uma maturidade muito mais estratégica quando você agora for subir os seus anúncios. Isso acontece, se você tem anúncio aí no ar. Agora o terceiro é o teu lead qualificado. Perfeito? Dentro do lead qualificado, tem os que têm dinheiro para te pagar e tem os que não têm dinheiro para te pagar. Você está vendo agora a dificuldade em 3 níveis de lead. Tiago, mas por que você está falando que é lead qualificado? Vamos lá, você colocou palavra exata, advogado de família. Para a pessoa achar o teu anúncio, a pessoa tem que digitar isso. Perfeito? Não. Concorda que você digitou isso? Então a pessoa, para achar o teu anúncio, ela tem que digitar advogado de família, de divórcio. Estou dando um exemplo aqui. A pessoa tem que clicar aquela palavra exata. Então o que acontece? Aparece o teu anúncio. Então a pessoa é um lead qualificado. As pessoas pensam que lead qualificado é aquele que fecha contrato, que te dá dinheiro. Senhores, vamos parar com essa ignorância digital. Quando você cria um funil certo, exato, estratégico, todos que entram no teu lead e no teu funil, eles são qualificados. Só que aí você vai qualificando ele, analisando o perfil dele, fazendo follow-up, fazendo acompanhamento, se ele tem o perfil que você atende, entendeu agora? Para chegar no fundo do funil e a pessoa fechar com você. Se ele tem o perfil que você atende, se ele tem os documentos que você precisa, se ele tem os honorários que você paga, que você cobra, né? Que você paga, foi incrível agora. Então você vai qualificando o lead pelo perfil, você vai afunilando. Mas todos que entram no teu funil é qualificado quando você faz do jeito certo. Isso no Google dá para fazer quando você coloca a palavra exata. Já no MetaAds seria outra coisa aqui. Mas beleza. Agora vamos falar aqui do trilema operacional impossível. Vamos lá. Olha só o que eu vou te explicar agora. Compliance da OAB. O que está acontecendo? A copyright é ultra restritivo, que elimina gatilhos mentais e reduz o CTR em 68%. Senhores, existe uma regra que você não pode fazer copyright apelativas, tá? E a copy é a raiz das vendas. Uma copy muda completamente o teu jogo, tá entendendo? Então, no marketing digital, as vendas são feitas através de copyright. Porque as pessoas agem por 2 gatilhos. Isso aqui que eu estou te falando é a base do neuromarketing. A pessoa faz uma compra, contrata, faz qualquer coisa relacionado a vendas com 2 gatilhos, que é a razão e a emoção. Aí existe outros detalhes mais aprofundados, né? Existem subgatilhos e por aí vai. Mas é a razão e a emoção. Tem pessoas que compram pela razão, ela gosta mais de ver depoimento, ela gosta de ler as instruções, ela é uma pessoa mais técnica, entende? E tem pessoas que compram pela emoção, ela compra porque ela está feliz, ela compra porque o anúncio deixou ela toda emocionada, ela compra porque ela fala que ela merece, que ela trabalha muito. Então são pessoas diferentes. Então tudo isso a gente trabalha na copyright, que são os textos. E a compliance da OAB impede você de fazer isso. Entendeu? Fica muito difícil porque você está limitado a fazer anúncios apelativos. Beleza. Segundo pilar, o algoritmo do Google. Restrições de sensitive content que bloqueiam remarketing e aumenta o CAC em 340%. Eu falo porque eu já tentei fazer remarketing e não funciona para alguns nichos jurídicos, tá? Como que você faz remarketing, Thiago? É muito simples. Você vai vincular o Google Analytics no teu site e vai ligar tudo isso no Google, vai construir um público no Google Analytics, depois você coloca esse público Analytics no Google Ads, cria um anúncio separado, tá? E você coloca esse público, ó, quero que você mostre meu anúncio para esse povo aqui. É assim que funciona, tá? Isso é de uma forma estratégica, tá? Tô te falando aqui estratégia, não tô falando criar um público lá no Google e tal, e fazer um anúncio em cima de um anúncio.
É isso aqui a estratégia que eu tô te falando. Beleza, não dá pra fazer, tá? Não dá pra fazer. Por exemplo, o nicho criminal não dá pra fazer. Pra você ter ideia, o nicho criminal, eu não consigo nem ver a faixa etária das pessoas. É algo tão simples, sabe? O Google, ele mostra a faixa etária das pessoas que entram no teu site. Mas o nicho criminal, ele não mostra. O analista não mostra, porque o Google restringe. Entendeu? Beleza. Agora vamos lá, pro terceiro trilema. Vamos lá. Viabilidade financeira. CPC acima de R$45 em áreas competitivas torna o ROI matematicamente impossível, ok? Eu falo, senhores, como experiência, não é axiologia e não é tirando nada de conteúdo de ninguém aqui na internet, porque aqui as pessoas têm mania de pegar o teu vídeo, copia o que tu falou para a audiência dele e por aí vai. Isso acontece. Podem até copiar os meus vídeos, mas não vão ter o conhecimento que eu tenho. Isso é impossível, tá? Inclusive, eu tenho um curso aqui na descrição do vídeo, que já teve pessoas até que copiou meu curso, que eu vi um anúncio aparecendo para mim, porque de tanto falar para advogado, quando você segmenta lá no Facebook para advogado, aparece anúncio para mim. O Google, para você ver, um dia eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou te falar como que é o algoritmo do Facebook. Por que que um anúncio que você faz para advogado aparece para uma pessoa como eu, que é gestor? Mas só que eu só mexo com advocacia, né? Com jurídico, né? É diferente. Existem gestores que mexem com outras coisas, dentista e por aí vai. Beleza. Então, o que acontece? O CPC tá cada vez mais caro. Teve uma vez que um CPC de um cliente, ele pagou R$116 num clique. Quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Aí eu fui lá no Google, analisei tudo. E quando eu fui ver, o nicho que a gente estava fazendo era tão pequeno, e a competição era grande, que o Google estava cobrando, muito caro na internet. Tem gente que fala que estava cobrando um rim, né? Então estava cobrando muito caro na internet. Calma aí, beber uma água, né? Beleza, estava cobrando muito caro. Por quê? Porque o mercado era pequeno, o cliente queria muito ir para essa área, porque ele já teve do Google, né? A gente tem essa experiência. Porque qual é o certo? A gente fazer uma análise. Fala, ó, o mercado é pequeno no Google. Tem certeza que você quer ir? Você vai ter pouco lead, vai ser caro. Nesse caso, vamos montar uma estratégia no MetaAds. A pessoa tem que saber fazer isso, entendeu? Ok? Qual é o papel de um gestor? É te analisar a tua área, o que você quer e te orientar, tá bom? Não é colocar você aonde você quer. E se onde você quer não tiver resultado? Entende? É a mesma coisa você com seu cliente. A pessoa quer fazer do jeito dela, mas você sabe que não vai dar certo. Você sabe que o caminho é outro, é demorado. Tô falando quando o advogado é experiente, né? Beleza. Então é isso. O ROI tá cada vez mais caro. Então, matematicamente, em alguns nichos, tá muito difícil ter resultado no Google, tá? Aí o que você tem que ir? Pro MetaAds. Aí qual é o grande erro de muitas pessoas? Achar que um anúncio vai trazer cliente. Não vai. Um anúncio não vai trazer cliente. É uma estratégia que você vai montar no Meta que vai trazer cliente, tá? Existe funis estratégico no MetaAds, tá? Ou seja, esse trilema cria uma situação onde otimizar uma vértice necessária prejudica os outros dois. É impossível maximizar o compliance, performance e algorítmica e rentabilidade simultaneamente com as ferramentas convencionais. O que eu escrevi aqui para eu não esquecer? Tudo isso aqui eu escrevi para não esquecer. Ou seja, não tem como você otimizar uma dessas três aqui, ó, presta atenção. São 3 sistemas operacionais. Não tem como você otimizar o algoritmo sem prejudicar a viabilidade e o compliance. Não tem como você otimizar aqui o compliance, você fez tudo certinho, sem prejudicar o algoritmo e a viabilidade. E não tem como você melhorar a viabilidade, que é aumentar o CPC, ou diminuir o CPC, sem prejudicar o compliance e o algoritmo, entendeu? Alguma coisa aqui vai sair prejudicada. Você está conseguindo entender a lógica, aquilo que eu estou explicando? Eu acredito que para algumas pessoas está meio difícil de entender, né? Que são termos técnicos. Mas se você conseguir entender, você vai sair na frente da maioria que acha que domina o Google Ads. E se você aprender isso aqui, você vai saber muito mais do que muitos gestores que tem aí. Ó, vamos lá. O pilar número 1. O muro ético da OAB. Senhores, tá difícil e eu vou trazer aqui nesse pilar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Copyright restritivo. A camisa de força criativa. Perfeito? Vamos lá. O Código de Ética da OAB e o provimento 205/2021 cria um cenário único no marketing
digital. Enquanto outros segmentos exploram gatilhos emocionais poderosos, advogados são forçados a uma comunicação intuitiva fria. Você vai entender aqui, eu trouxe exemplos para você, e eu vou trazer aqui conclusões que você vai entender o que eu estou te falando. Ó, por exemplo, proibições críticas, garantia de resultado ou êxito, você não pode falar. Comparação com o cliente, você não pode fazer, quer dizer, comparação com o concorrente, você não pode fazer. Algumas coisas aqui eu concordo, sabe? Algumas coisas eu concordo, mas outras podia mudar para melhorar o teu jogo, sabe? Comparação concorrente, beleza, isso aqui eu concordo. Referência a valores de honorários, isso aqui, beleza, né? Beleza, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas é opcional. Existe uma tabela ética lá que você tem que cobrar aquilo. Existem muitas pessoas que cobram abaixo, mas você não pode deixar isso publicamente explícito. Usar depoimento de cliente, isso aqui ajudaria demais. Isso aqui tinha que mudar. Porque se você tem uma landing page e você tivesse depoimento GA de cliente, isso aqui ia te ajudar demais. São provas sociais. Quando você vai no Mercado Livre, quando você vai no site de compras, você está lá vendo um produto, você não gosta de ver depoimento, quem comprou aquele produto, né? Para ver se chegou direitinho, se realmente entrega aquilo que está mostrando. Imagina se você pudesse colocar no seu site 5 depoimentos de pessoa falando de você. Poxa, o doutor Ciclano é tão bom, ele me ajudou. Isso aumentaria o seu ROI. E você não pode fazer isso, tá? Captação indevida de cliente. Beleza. Isso aqui eu concordo também, né? Algumas coisas aqui tem que ser feito, mas algumas podiam mudar. Aí, o que acontece? O impacto na performance. Vamos lá. Título genérico reduzem o CTR na metade, mais da metade reduz o CTR. Porque você não pode colocar título. Eu vou mais para frente, eu vou te falar a diferença, alguma diferença, tá? Ausência de urgência, elimina o FOMO. Se você não sabe o que é FOMO, faz um Google aí. Vamos lá, vou vir aqui, né? Vou vir aqui contigo rapidinho. O que significa FOMO? Medo de perder algo. É o nome da síndrome que tem ansiedade. Deu os principais sintomas. FOMO pode ser definido por medo de não conseguir acompanhar as atualizações, eventos, ou seja, é uma estratégia, tá? É uma estratégia que é usada, que tudo que a gente usa aqui no marketing, a gente traz, né? Traz dos Estados Unidos, de fora, né? Beleza. Agora você entendeu. Você não pode usar a urgência. Tem que eliminar o FOMO. Impossibilidade do uso de prova social. É o que eu te falei aqui. Depoimento de cliente seria uma prova social. Você não pode fazer isso. Descrições burocráticas afastam clientes. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro pilar. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vedação de promessa. O assassino silencioso do CTR. Por quê? Faz parte do marketing você fazer anúncios que vendem. Vamos lá, vou te explicar aqui. Comparativo de anúncio permitido versus anúncios ideais. Aqui são os elementos, compliance da OAB e alta performance. Aqui no elemento são títulos, descrição, né? Você usa no Google, você não tem lá o título, descrição, né? No Google. CTA, que é uma chamada para ação, e você observa o que? O CTR, né? Tá no Google, você vê lá, né, as métricas fluindo, aí você vê lá tem um anúncio no ar, aí tem um CTR, e eu trouxe aqui alguns comparativos práticos para você entender, tá bom? Vamos lá. Elemento, título, compliance da OAB, escritório de advocacia previdenciário. O que seria interessante aqui? Aposente-se com 30% a mais. Olha só a diferença desse título aqui, que você é obrigado a colocar, desse título aqui. Aqui é palavra ampla também, tá? Aqui eu não coloquei branquinho aqui, igual tá aqui, né? Mas tá aqui, ó, tá vendo aspas aqui? Eu esqueci de colocar aqui, tá em escuro, mas é só um detalhezinho. Descrição. Atuamos em benefícios do INSS. Alta performance. Garantimos revisão em 90 dias. Você não consegue realmente em 90 dias? Você consegue até antes, correto? Você é um profissional, você consegue uma revisão. Só que você não pode falar isso. Você não pode escrever isso. Você está entendendo o grau de dificuldade que tem no jurídico? CTR, entre em contato. É o que você pode escrever. É o que você pode escrever, é o que eu escrevo também para os clientes. Porque eu não posso fazer algo também mais forte. Ao invés de entre em contato, poderia colocar: calcule seu benefício grátis. Olha isso, muda ou não muda o cenário? Aí, ou seja, o CTR aqui é de 0,8 e aqui de 4,2.
Quanto maior o CTR, quanto maior o CTR, mais barato fica o clique, porque o Google vê que o teu anúncio é relevante. Você está entendendo? Porque o CTR, você pensou o quê? Quanto maior o CTR, maior lead? Não. Aí depende do seu site, né? Tem que estar com design. Eu vou falar sobre isso. Fica aí, que esse vídeo aqui é para te ajudar. Aí depende do teu site, da copy, da velocidade. Vou falar sobre isso. Ou seja, você vai aumentar o número de clique, tá? Para transformar leads, né, em clientes, aí você tem que ter uma estratégia de atendimento, que é o operacional, aí já é outra coisa. Resumo financeiro. Com 10 mil impressões mensais, anúncio compliance, 80 cliques. Anúncio ideal, 420 cliques. A diferença é de 340 cliques perdido que você está tendo a usar essas copies genéricas, sabe? Que parece um imitando o outro lá no Google Ads. Não tem diferença, porque você está limitado. Custo, R$15 mil desperdiçado. Cada palavra proibida custa milhares de oportunidades perdidas. Palavras são vendas. Os especialistas em vendas são especialistas em palavras. Gatilhos mentais. Tá? Se você quiser um dia aprender sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se eu ver que tem alguém querendo saber, eu posso trazer esse conteúdo futuramente. Vamos lá, agora vamos falar sobre ostentação e mercantilização da linha invisível, tá? Você vai entender o que é isso agora. Proibido pela OAB, permitido pela OAB. Aqui eu coloquei duas colunas, tá? Proibido pela OAB, mais de 500 causas ganhas. Se você tem um escritório com 20 anos, você tem mais de 500 causas, mas você não pode colocar. Recuperamos mais de 2,3 milhões. Se você trabalha com grandes pessoas importantes no mercado, no Brasil, você tem um escritório grande, você já conseguiu isso, mas você não pode colocar. Equipe com mais de 15 especialistas. Você tem um grande escritório, tem estagiário, atende vários nichos jurídicos, você tem 15 especialistas, mas você não pode colocar. Atendimento VIP, você tem um atendimento VIP, né? Você atende autoridades, você atende pessoas importantes, mas você não pode colocar isso no seu anúncio. Não pode, tá vendo só a dificuldade? Agora o que é permitido? Escritório tradicional, atuamos em diversas áreas, equipe qualificada, atendimento personalizado, todo mundo escreve isso. É ou não é verdade? Fala comigo. Todo mundo escreve isso, meu caro. Foto genérica do prédio, você tem que colocar aquelas coisas feias lá, né? Aqui, foto exclusiva do escritório luxuoso. Até que dá para você colocar uma fotinha sua elegante, mas você não pode ostentar, porque seria ostentação. Muito difícil, senhores. Quem criou isso aqui, desse código da OAB, eu não sei o que ele estava pensando, mas ele prejudicou todo mundo. Isso aqui deveria ser revisado. O paradoxo: clientes buscam credibilidade através de provas sociais e autoridades. Senhores, presta atenção comigo. Você não estaria quebrando a regra da OAB. Senhores que criou essa regra aqui, pensem em mudar isso aqui. Vocês vão mudar o mercado jurídico, vai facilitar a vida de quem está iniciando, vai ser um mercado mais justo, sabe? Se isso pudesse ser permitido. O que está infringindo você pegar um cliente seu, feliz com o seu atendimento, você grava um videozinho dele de 30 segundos, a Dona Maria, você aposentou ela estava há anos lá na dificuldade lá, você conseguiu pegar a senhorinha que ficava na fila do INSS, aí você conseguiu dar entrada lá para ela feliz fala de você, você não pode colocar isso na landing page, sabe? Você não pode fazer uma estratégia no Meta Ads, pegou? Pegou a visão, dá para fazer isso no Meta Ads, estratégia, mas você não pode fazer, por quê? Senão você entra no compliance. Então, isso aqui aumentaria muito, mas os advogados são proibidos de demonstrá-la de forma mais eficaz. Enquanto isso, concorrentes irregulares ignoram as regras e capturam o mercado. Você acha que alguém não está burlando isso aqui? Senhores, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Todas as áreas, independentemente de qual seja a tua profissão. Existem pessoas que respeitam e não respeitam as regras. Isso é normal, é o livre-arbítrio. Livre-árbitro, né? Arbítrio que Deus deu para o ser humano. O ser humano, muitas vezes, não quer fazer o que é certo. E isso é em todas as áreas. Aí, enquanto uns estão fazendo certinho, com dificuldade,
desistiu do digital, de repente é o seu caso, tá? Volte para o digital, volte para o digital. Que é isso, tô fazendo até uma propaganda, né? Então, você desistiu do digital porque você fez tudo certinho e viu que não funciona. Só que tem vários detalhes aqui, né, que eu tô te explicando. E se você de repente fez sozinho, você não sabe as estratégias, você errou. De repente você contratou uma agência generalista, contratou um gestor generalista, foi o seu sobrinho, o seu filho que não entende nada de marketing. Diz ele que é especialista, que sabe fazer, que você não precisa pagar ninguém. De repente ele fez, não sabe fazer, tem que aceitar a realidade. Não sabe, acabou. Facebook, fazer um negocinho ali, impulsionar post. Senhores, é muito mais do que isso, tá? Gestor de verdade não é aquele que só sobe anúncio, não. É aquele que analisa sua landing page. Se for necessário, cria uma landing page nova, passa uma copy para você, passa um funil estruturado, te dá detalhes de como criar um CRM, caso você não saiba, sabe? E outros detalhes por aí. Tá bom? Beleza. Então você está impedido, ou seja, dado crítico aqui. 34% dos leads declara que falta de informação sobre resultado foi o motivo para não contratar após a primeira consulta. Ou seja, o camarada não te conhece, a pessoa, a mulher não te conhece, te achou no Google, conversou com você pelo WhatsApp. Aí você já não pode fazer muita coisa. Vamos lá, agora aqui já vai outra dica. Grava essa informação. Aí você ainda, para melhorar, não tem um Instagram, você não tem um TikTok, você não quer gravar vídeo. Você tem vergonha de gravar, vergonha do que vão pensar de você. Queridão, queridona, alguém paga seus boletos? Quando chega aí a conta do cartão de crédito, essas pessoas aí que você tem vergonha de aparecer para elas, elas pagam o seu boleto. Isso aqui, né, é para abrir tua mente. Então isso aqui eu falo abertamente aqui nos vídeos, sabe? A intenção aqui é realmente ajudar. E eu tenho certeza que o que eu tô gravando aqui, se ajudar uma pessoa, eu já fico satisfeito. Se tiver uma curtida aqui, eu já fico satisfeito porque eu consegui ajudar alguém. Esse é o objetivo aqui da internet. É ajudar, tá? E se esse vídeo está te ajudando, curta, porque eu não estou te cobrando nada. Quando você curte, você reconhece o meu trabalho, que eu montei toda essa estratégia aqui, montei cada slide, escrevi cada tema, pesquisei, gravei, editei e estou aqui trazendo esse conteúdo para te ajudar. Valoriza quem cria conteúdo educacional aqui na internet. São raríssimas essas pessoas. Curta o conteúdo dessas pessoas e curta também o meu aqui. Tá legal? Vamos lá. Vamos avançar aqui na estratégia. Ou seja, você precisa, no mínimo, ter um Instagram com conteúdo, sabe? Se você não sabe gravar, você compra um pack. Inclusive, eu vendo um pack aqui na descrição. É um packzinho baratinho, senhores. R$ 97,00. É mais barato que uma pizza, que daqui a pouco vai te dar uma dor de barriga, sabe? Que você nem deveria estar comendo, deveria estar malhando na academia, tá? Vai malhar, meu filho, tá bom? Então, tá aqui na descrição um packzinho que tem mais de 700 posts para você, vários nichos jurídicos, tem reels, tem story, tudo no Canva. Aonde que tá isso, Thiago? Você vai clicar, vai adquirir o pack, tá no Canva. Tudo criado, mastigado para você. Você só vai editar, baixar, gravar uns vídeos, como é que você vai fazer. Tudo mastigado, senhores. Você só não vai criar conteúdo se você não quiser. Aí, enquanto você vai postando, você vai alimentando o seu Instagram. Quando você sentir o gosto e ver que ter conteúdo na internet traz pessoas, traz lead, e lead vira cliente, você tem que entender essa diferença, tá? Lead é uma coisa, cliente é outra coisa, tá bom? Traz lead, você vai começar a gravar vídeo, tá? Então tá aqui na descrição um pack com 797 posts que vai te ajudar demais se você tá com dificuldade de iniciar com criação de conteúdo. E aqui eu trouxe uma tabelinha que eu criei no Gama, né? E coloquei aqui, tá? Para você poder entender o impacto real do CTR em dados de 47 campanhas, tá bom? Vou te mostrar aqui dados reais que está acontecendo. Senhores, tem dúvida do que eu estou falando aqui? Vai pro Gemini, tá? Não vai pro ChatGPT, não pesquisa em outras IA por aí não. Tá? Nesse caso, vai para o Gemini, o original do Google, porque o Gemini é do Google, e faz uma pesquisa lá. O impacto do CTR nas campanhas que usa o compliance da OAB
e que não usa o compliance da OAB. E ele vai te dar aqui as métricas e vai te dar baseado no que eu estou te falando. Quem usa o compliance, age bonitinho conforme as regras da OAB, você tá aqui, ó, teu CTR é baixo. O teu CTR é baixíssimo comparado a qualquer outra estratégia no digital. Porque você não pode usar copyright, você não pode usar gatilhos mentais, você não pode usar prova social, você não pode fazer nada. Então fica difícil. Mas estou aqui trazendo toda essa explicação para você entender que não é só subir um anúncio no Google, aquelas palavrazinhas feias que a gente coloca, tem que ter estratégia por trás, você tem que alimentar o algoritmo e fazer outras coisas que você não está fazendo. Tá legal? Agora o segundo pilar, vamos lá. Estamos avançando aqui, hein? Presta atenção. Vou tomar mais um copo d'água para continuar te explicando. Vamos lá. Pilar 2. O algoritmo moral do Google. Personal Hardship. Tá? A política que destrói o remarketing. Faz um Google e pesquisa o que é hardship, tá? Mas eu vou te dizer aqui, né? Hardship significa dificuldade, adversidade, privação ou sofrimento. Refere-se a uma condição da vida difícil ou desagradável, tá bem? Geralmente causada pela falta de dinheiro, mas também pode incluir outros tipos de sofrimento. Você tá entendendo? Você tá entendendo agora, né? É quando você expõe a vida difícil que a pessoa está passando. Agora você entendeu. Então, você não poder usar aqui, ó, o algoritmo moral do Google, ele destrói também, muitas das vezes, as estratégias no jurídico, sabe? Eu vou te explicar e você vai entender o que eu estou te falando aqui. Política que destrói o remarketing, que é o hardship. Você não pode dizer a dor da pessoa também. É como às vezes escreve no Google, né? As próprias palavras da área jurídica já quebra isso aqui. Você nem precisa usar a copy. Ó, vou te explicar aqui de uma forma bem clara. Você nem precisa usar copy, tá? Só em você escrever advogado criminal, você já quebrou isso aqui. Mas o que é advogado criminal? É a sua área. Você é um advogado criminalista. Aí você escreve lá advogado criminal. Você já quebrou isso aqui, você já entrou aqui na política. Você está dizendo no meio da palavra crime. Você está entendendo? A dificuldade dos advogados na internet. Aí você contrata uma agência generalista, uma pessoa que não entende nada de direito, de jurídico, né? De direito nem eu entendo, né? Mas de marketing jurídico. A pessoa escreve lá, vai pro Google, faz uma campanha ruim, não tem clique nenhum, você é punido, às vezes tem conta bloqueada, e é isso que está acontecendo, senhores. Vamos lá. Ó, em 2019, o Google implementou algumas políticas, né? Aqui eu coloquei junto, tá? Mas já era para ter separado. Políticas de personal hardship, que bloqueia anúncios relacionados a dificuldades pessoais. Eu fui para o Google e te mostrei, né? O que é isso? O impacto para advogado foi devastador e permanente, porque não vai mudar, né? O Google não vai mudar isso. Áreas completamente bloqueadas. Olha só. Direito previdenciário, aposentadoria por invalidez, você entra nessa política. Direito do consumidor, superendividamento, você entra nessa política. Direito de família, pensão alimentícia, você entra nessa política também. Direito trabalhista, acidente de trabalho, você entra nessa política. Aí o que acontece? Os seus anúncios aparecem lá. Qualificado como restrito. Finalmente você sabe o que significa isso agora, né? Você tem um anúncio que está escrito lá, qualificado como restrito, e você não sabia o que significa. Agora você sabe, né? E aí, meu caro, sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Áreas parcialmente restrita, direito civil, danos morais, direito criminal, defesa em processo, direito médico, erro médico, direito imobiliário, despejo. Aqui existe mais áreas, tá? Eu coloquei só algumas aqui, tá? O advogado criminal também se encaixa aqui, como eu falei. Então eu fui separando aqui algumas coisas, tá? Não vou escrever muita coisa, senão vai ficar enorme, né? Para você também conseguir ler junto comigo. Se você está assistindo no computador, melhor ainda. Eu vou criar um PDF, ao terminar essa gravação aqui, eu vou criar um PDF e vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou me lembrar e vou criar um PDF. Que a missão aqui é te ajudar, tá bom? Eu vou falar printa, vai ficar printando aí, né? Vou criar aqui, vou te ajudar e você anota isso e deixa o seu like. Só isso mesmo. Já paga já o PDF que a gente vai criar aqui. Consequência imediata. Remarketing 100% bloqueado. Ou seja, para 78% das especialidades jurídicas mais rentáveis, elas são
bloqueadas para remarketing. Você tem noção do poder do remarketing? Ou seja, no marketing digital, para você fazer uma venda, isso já está comprovadamente escancarado aí na internet, que a pessoa precisa ver um anúncio de 5 a 7 vezes para comprar aquele produto, seja um sapato, seja uma roupa, seja um carro, seja o que for, um pneu, qualquer coisa. Já está comprovado que a pessoa precisa ver o teu anúncio de 5 a 7 vezes para que ela compre o seu produto. Quando você clica no anúncio aí de um curso, de uma pessoa aí que você acha interessante, né? Você não vê que o anúncio da pessoa aparece para você toda hora e na 10ª vez você entra no site, na outra você clica lá no carrinho, aí na outra de repente você compra. É assim que funciona. E você não pode fazer isso no mundo jurídico. Vamos lá. Bloqueios do remarketing, o golpe fatal do CAC. Isso aqui, o que é CAC, senhores? Custo por aquisição de cliente. Quanto você paga por cada cliente? Presta atenção, fica aqui comigo, que isso aqui está sendo uma aula de faculdade, senhores, que eu estou trazendo aqui através do YouTube, tá? Funil sem remarketing e funil com remarketing. Olha o comparativo. Funil sem remarketing, clique frio, R$ 47,00 o CPC. Dependendo da tua área, tu vai pagar isso mesmo, tá? Funil com remarketing. O lead está mais aquecido, então você vai pagar R$ 18,00 o CPC. Não quer dizer que você não vai pagar nada, vai pagar R$ 1,00. R$ 1,00 é o sonho de todo mundo, mas no jurídico isso não existe, tá? Porque você está trazendo pessoas para o seu WhatsApp e o CPC do leilão do jurídico é caro mesmo, tá? Funil sem remarketing, lead de baixa intenção, o CPL R$ 385,00. Funil com remarketing, um lead com alta intenção, o CPL R$ 142,00. O que é isso aqui? CPL é custo por lead, tá? O que é um lead? Vamos dizer que é uma pessoa que virou cliente, entendeu? A pessoa virou cliente. Ela foi, clicou no teu anúncio, virou um cliente. Aí eu vou te explicar aqui para você entender o que é esse valor aqui. Você está fazendo teu anúncio no Google e você atendeu um lead, aí você conversou, não veio, tá lá o teu anúncio, né? Gastou 50. Aí veio o lead, você não fechou, tá lá o teu anúncio. Aí tá lá no 4º dia, vamos supor, né? R$ 50 por dia. Aí tal. Aí o que é R$ 385,00? Aí tá lá, vamos supor que você tá anunciando R$ 100,00 por dia, vamos colocar assim, né? Aí finalmente, no 3º dia, você fecha um cliente. Você tá entendendo o que é isso agora que eu tô te explicando? Então você gastou R$ 385,00 no 3º dia. Primeiro dia, R$ 100,00. Segundo dia, R$ 200,00. Terceiro dia, R$ 300,00. Aí tá passando o dia, né? 350. R$ 385,00 gastou lá no Google Ads. Aí o lead veio e falou: doutor, quero contratar o senhor. Manda o contrato, como é que a gente faz? Pum, maravilha. Era isso que você queria. Um lead qualificado virou cliente. Então, esse custo por lead custou para você R$ 385,00. Você entendeu o que é estratégia agora? Aí você está fazendo de qualquer jeito, de qualquer modo e acha que sabe. Não é assim, você tem que ter uma noção, tem que estar calculando, beleza? Aí aqui, se você pudesse fazer remarketing, você investiria R$ 142,00 e teria um cliente, mas você não pode fazer remarketing, entendeu? Não dá para fazer remarketing no Google Ads, daria um grande retorno. Imagina, se a pessoa que entrasse no teu site, você fizesse um remarketing no YouTube, porque no Google é isso, no YouTube, tá? E a grande maioria tá no YouTube, imagina. Olha só, fala comigo, eu vi que você entrou, fala comigo não, isso vai mudar, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Ciclano, vi que você entrou no meu site e eu sei que a tua empresa tá passando por isso, por isso e por isso. O que você acha agora de poder falar comigo e ter uma consulta gratuita para nós avaliarmos a situação da tua empresa e dividir, ou diminuir, ou resolver, ou acabar com seus tributos, e você teria um retorno absurdo, mas você não pode fazer isso, e é complicado, sabe? Aqui sumiu, né? Ah não, rapaz, olha só, eu coloquei do lado de cá, ó, contratação. Esse CAC aqui, de 890, era para estar do lado de cá, tá? E essa taxa de conversão também era para estar aqui, eu coloquei aqui, maravilha. Mas é bom te explicar, né? Senhores, eu demorei um tempo para fazer essa apresentação aqui, ainda errei, ó, viu? Nós é ser humano. Aqui, ó, contratação, ou seja, custo por aquisição de cliente. No final das contas, você pagaria R$ 383.850 para ter cliente recorrente. Enquanto aqui, você pagaria R$ 890 para ter cliente
recorrente com o uso do remarketing. E tudo isso aqui eu trouxe a taxa de conversão. É tudo maior o remarketing, se você reparar. A taxa de conversão é sempre maior. Mas você não pode, por causa do golpe fatal no CAC que acontece nas políticas do Google no nicho jurídico. A diferença do CAC de 432% maior sem remarketing. Para advogado, remarketing não é otimização, é necessidade básica de sobrevivência. Eu espero que um dia isso possa acontecer no Google de poder fazer remarketing, sabe? Porque não é a gente que não quer. Não é eu que não quero. Eu simplesmente não consigo, não aprovo a campanha, entende? Eu posso montar aqui a estratégia para você, instalar o Analytics, mas em muitas áreas do direito não aprova. Em outras áreas do direito não constrói público. Impressionante, eles não constroem. Por quê? É um nicho sensível. Ele não quer que você tenha esse público que está com problema de crime, que está com problema de invalidez. Você está entendendo? É a política do Google. É a política, senhores. Eles não querem que você tenha esse problema. Esse problema não. Essas pessoas que têm esses problemas que ele intitula como sensíveis. Imagina, se você tivesse na palma da tua mão essas pessoas que têm esses problemas sensíveis. Entende? Mas você não pode fazer isso. Só que você pode pegar essas pessoas e otimizar criando novas campanhas com as pessoas que entrou no teu site. Aí, mas tem como você fazer remarketing. Você tem como aproveitar as pessoas que estão no teu site, entendeu? Aí já é outra coisa. Beleza. Restrições de linguagem, a censura algorítmica. Ou seja, aqui é o 1, 2 e 3, tá? Não coloquei aqui o 2 nem o 3, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Palavra-chave bloqueada, frases de alto risco e impacto na segmentação. Restrição na linguagem. Aqui é coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tá? Não tá o número aqui, mas é para você entender. Palavra-chave bloqueada. Lista parcial de termos que disparam. Rejeição automática. Preste atenção, você usa isso aqui já são palavras bloqueadas. Ó. Acidente, invalidez, doença, morte, trauma, vítima, sofrer, dor, desespero, urgente. A gente usa muito isso, né? Advogado urgente. Você está entendendo? Senhores, são detalhes que você não sabia. E isso influencia na sua campanha. Crise. Ó, frase de alto risco. Vamos lá. Perdeu seu emprego, sofrendo com dívidas, negaram seu benefício. Você usa isso? Acidente mudou sua vida. Aqui, né? Muita gente não, mas isso aqui, ó. Emprego, sofrendo, negaram seu benefício, benefício negado. Aqui é alto risco, mas algumas palavras aqui já são bloqueadas. Impacto na segmentação. Impossível usar a intenção de busca real do cliente. Termo genérico aumenta o tráfego não qualificado. Ou seja, tudo que você quer é lead qualificado, ok? Aí essas palavras-chave genéricas aumenta o tráfego ruim na sua campanha. Ou seja, o Google força advogados a usar a linguagem asséptica e distante da realidade emocional do cliente. O resultado, qual é o resultado? Anúncios que não conectam com a dor real, gerando tráfego frio e tráfego caro. Então, muitas das vezes, a palavra que a gente coloca lá no Google influencia no valor, influencia na qualidade dos leads, entendeu? Teste AB, campanha com linguagem empática, bloqueada, CTR 4,2. Mesma campanha com linguagem neutra aprovada, CTR de 1,1. Performance 77% menor. Ou seja, você não pode usar uma linguagem empática. Por que você não pode? O teu CTR seria maior. E essa linguagem neutra, né, fraquinha, que só pode usar ela, né, no jurídico, o CTR é pequeno, então você está perdendo muito tráfego. Agora vamos para o terceiro pilar, o buraco negro técnico. Correspondência ampla. O sugador silencioso do orçamento. A mudança do Google em 2011 transformou correspondência de frase em correspondência ampla disfarçada. Para advogados com alta segmentação semântica, isso é catastrófico. Palavra-chave configurada. Advogado previdenciário Rio de Janeiro. Buscas reais. Olha o que essa palavra-chave aciona. E está aqui em correspondência de frase, né? Tem as aspas do lado. Mas ainda assim, ela é uma palavra ampla disfarçada, sabe? Se você não sabe o que é palavra ampla ou correspondência ou exata, pesquisa aí para você entender. Faz um Google aí rapidinho, tá? Para você entender o que eu estou falando aqui. Então, a correspondência de frase, ela é uma correspondência ampla disfarçada hoje em dia. E a correspondência exata
ela é uma correspondência de frase disfarçada. Isso está mudando o jogo, sabe? Porque o Google está usando a IA, e a IA está mudando tudo, senhores. Buscas reais acionadas. Advogado grátis, Rio de Janeiro. Quanto custa advogado previdenciário? Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Como dar entrada na aposentadoria sozinho. Advogado previdenciário em São Paulo. Ou seja, resultado financeiro. 64% de tráfego não qualificado. E você tem um desperdício mensal gigante. Senhores. Se você está usando correspondência de frase e está ruim, se tiver com a ampla, muda agora. Pior ainda. E sabe qual é o pior? Que tem alguns aí que aprendeu aí, dizem, né, que tem alguém que ensina, que tem que colocar correspondência ampla. Não vai por esse caminho. Não use correspondência ampla. Correspondência ampla é para quem está fazendo estratégia de blog, estratégia de curso grátis, alguma coisa para levar para um funil, sabe? Aí sim, você tem algo no marketing que você entrega o conteúdo gratuito, aí você leva para um funil para querer pegar o e-mail dessa pessoa. Palavra ampla é para isso. Para você que o custo é caro, você precisa alimentar o algoritmo de forma estratégica, palavra ampla é suicídio, tá? É um sugador de orçamento, beleza? Você está levando a sua estratégia para o buraco negro, vai destruir tudo, meu irmão. Vai acabar com o seu orçamento, vai acabar com tudo, beleza. Palavra-chave negativa, a guerra infinita. Você vai entender agora. Gerenciar palavras negativas em campanhas jurídicas é como enxugar gelo. Quanto mais você adiciona, mais variações surgem. Um único escritório médio precisa de 800 a 1.200 palavras negativas ativas. Quantas palavras negativas você tem? 10, 20, 30? Faz um chat GPT aí, dá um jeito. Você precisa de muita palavra-chave negativa, tá? Ó, categoria, gratuito. O que o gratuito aciona? Grátis, gratuito, sem custo, sem pagar, pro bono, defensoria, assistência gratuita, consultoria grátis. Ou seja, você negativou gratuito. Olha o que a IA do Google está trazendo a mais. Aí você, aqui, categoria estudante, como fazer, aprender, tutorial, DIU sozinho, sem advogado, modelo, exemplo, passo a passo. Categoria profissional, vaga advogado, contratando, salário advogado, concurso OAB, curso de direito, faculdade. Categoria localização. Aí você tem que colocar aqui, 5.700 localização. Aí, se você quiser, você pode colocar, negativar a localização aí onde você mora. Tá? Mas é uma estratégia, tá? Se quiser anotar isso aqui, tá? Vou ver se eu coloco dentro do PDF lá, mas nessa parte aqui é melhor você anotar. Tira um print disso aqui, tá? Se você não tem, se você está usando, meus parabéns. Mas isso aqui é o básico para você ter na sua estratégia. Problema: Google adiciona 40 a 60 novas variações por mês, que drenam o orçamento antes de serem identificados ou bloqueados. Ou seja, antes do Google começar a mostrar para você, lá no termos de pesquisa, ele já está mostrando para as pessoas e está sugando o teu orçamento. Então, quanto mais palavra-chave negativa, melhor. Você tem que ter muita palavra-chave negativa, mas muita mesmo. Você tem que negativar até nome de concorrente, tá? Pensa nisso. Landing page, o gargalo da conversão. Preste atenção agora que isso aqui, eu te falei lá no início do vídeo que eu ia falar sobre isso, né? Deixa eu dar um gole na água aqui. E agora, finalmente, eu vou te explicar o que ninguém explica. Senhores gestores de tráfego, você tem que entender o básico disso aqui, tá? Porque, às vezes, o seu cliente que você está tendo aí, o problema dele está no site e você está dizendo que é o Google. Você sobe anúncio, desce anúncio, pausa, sobe no Meta, sobe no Google, mas o site do cliente está ruim. Senhores gestores, vocês precisam saber isso aqui. Vocês precisam saber o básico de otimizar uma landing page, tá? Beleza, vamos lá. Landing page, o gargalo da conversão. Elementos, que eu trouxe aqui uma coluna. Landing page padrão, isso aqui é uma coluna, tá? LP otimizada, landing page otimizada. Imagina, aqui é uma coluna e o impacto dela, tá aqui outra coluna. Quais são os elementos? Headline, formulário, prova social, velocidade e aqui o mobile first, tá? Que é a velocidade do seu site comparada à primeira visita comparada à conversão, né? A primeira visita no teu site. Isso aqui mostra muito no GA4, tá bom? Então, o que é isso aqui? A sua landing page ela tem que ser responsiva. Tá? É a mesma coisa, tem que ser responsiva. Supondo, tua landing page está no computador uma coisa, aí você abre no celular.
a sua foto tá quebrada, tá lá no canto, tá uma coisa estranha, não pode, entendeu? Headline, landing page padrão, genérica e institucional, é isso aqui do advogado. LP otimizada, aí você tem que colocar um MIT com anúncio e dor, ou seja, eu já fiz um vídeo aqui, antigo, que tá a tríade da palavra-chave, né? O segredo das palavras-chave, aonde eu explico qual é a estratégia para você ter uma palavra-chave otimizada, que é você colocar a mesma palavra-chave no título, na descrição e na headline do teu site, tá? Melhora muito mesmo a tua estratégia. Aqui no canal eu falo sobre Google Ads, tá? Subir anúncio, se você caiu aqui de paraquedas, tráfego pago no Facebook, estratégias que realmente funcionam, como criar público, como criar o teu site. Se você é um advogado e caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e quer aprender marketing jurídico digital, recomendo dar uma mergulhada aqui no meu canal, tá? O impacto, mais de 89% de atenção. Formulário genérico, de 3 a 4 campos, né? Landing page otimizada, de 2 a 3 campos. Quer um formulário? Você tem que pegar no básico mesmo, só um nome, um número e uma mensagem. Para que você vai pegar e-mail? Para que você vai pegar endereço? Preste atenção aqui, vou te falar do que eu aplico, o que eu sei. Olha só, quanto mais informações você pede o lead, menos preenchimento de formulário você tem. Se você tem aquele formulário lá no final, no rodapé no seu site, descobre aonde que você vê os leads. Primeiro que muita gente nem sabe onde vê, né? Você sabe onde vê? Ah, tá lá, tia, que eu acho bonito. Você acha bonito mesmo? Você tá perdendo o lead, tá? E se o lead estiver preenchendo? Você tá vendo mesmo onde tá? Você tá acompanhando? E se você tá utilizando? Você sabia que 7 campos para preencher, você tá perdendo o lead? Tem que ser somente nome, WhatsApp e mensagem, tá? Só isso. Você vai aumentar a tua conversão em 156%. Prova social, proibido pela OAB. Esquece. Aí aqui o que você pode colocar? Um selo, certificações, aí você aumenta a confiança. Velocidade, aqui é landing page padrão. 4 segundos em computador, 8 segundos em celular, tá horrível, tá? Tem que otimizar isso aí. Desktop, tem que estar 1 segundo e em mobile 2 segundos. E existem ferramentas aí no Google, tá? Faz um Google e coloca aí, site para ver a velocidade da minha landing page. Aí vai aparecer aí, tu clica, coloca a tua URL e testa. Se tiver, aí mostra, né, a velocidade, se está lento, se está rápido. Se você melhorar isso aí, às vezes o problema está aqui. Só em você resolver isso aqui, senhores gestores de tráfego, só em você resolver isso aqui, vai melhorar a qualidade do lead para o seu cliente, tá? Não sabe fazer isso? Aí, meu irmão, tem que aprender, né? E aqui tem que ser responsivo, tá? Tem que ser responsivo. Tem que ser uma landing page que abra no computador e no celular. Vamos lá? A maioria dos escritórios usa landing page desatualizada, lenta e não otimizada para mobile, com 68% do tráfego jurídico vindo do smartphone, senhores. Isso é suicídio comercial, tá? Então, se você nunca pensou nisso, se você pensou, tua landing page está otimizada, você já resolveu esse problema, meus parabéns, você já está na frente da maioria. Agora, se você não analisou isso aqui, você não prestou atenção nisso, dá um Google aí, vê a velocidade do teu site agora. Isso é sobrevivência do seu negócio. Se o teu site estiver lento, senhores, resolva isso. Aí aqui, ó, aqui trouxe aqui uma observação. Landing page padrão 2,1. Landing page otimizada, 8,7, maior otimização de lead, tá? A diferença de 314% em taxa de conversão com o mesmo tráfego. Você pode fazer um teste AB, coloca uma landing page ruim, lenta, e uma landing page boa, otimizada, acelerada, e ver aonde vai trazer mais lead. Eu não vou nem te responder que você sabe, né? E aqui eu trouxe, ó, CPC por estado, o mapa da inviabilidade, a barreira financeira insuportável. Senhores, quer saber se o que eu estou trazendo aqui é verdade? Eu não estou inventando, não estou forçando barra, faz um Gemini, tá? Eu falo porque eu também pesquiso no Gemini. Inclusive, isso aqui eu preenchi com informações do Gemini, tá? Você vai no Gemini, fala para ele fazer uma pesquisa aí no Google. Ele é do próprio Google e o Google é o dono do Google Ads, perfeito? E o Gemini é do Google, senhores. Olha só como é que tá difícil as coisas. O CPC por estado. São Paulo está em primeiro lugar, CPC caríssimo. Uma competição acirrada. A maioria dos anunciantes estão em São Paulo. É a capital mais digital do Brasil. É São Paulo, tá legal? Segundo lugar, Rio de Janeiro. Senhores, grandes escritórios estão evoluindo aqui no Rio de Janeiro. Está tendo
um movimento muito grande de advogados, está tendo network com advogados fazendo lançamento, lançando curso. Eu não vou nem por esse lado, vou mais aqui de captação de cliente. Está muito caro o CPC no Rio de Janeiro, tá? Distrito Federal, Minas Gerais, e aqui vai descendo, mas o campeão é São Paulo e Rio de Janeiro, e Distrito Federal e Minas Gerais. Se você está em um desses estados e você está fazendo de qualquer jeito, pare agora, tá? Aprenda a resolver aonde está o problema dentro do conteúdo que eu estou trazendo aqui, tá? E procure resolver esse problema e depois você vai ver como vai mudar o teu jogo. Sazonalidade, o padrão que mata o planejamento. Ó, picos e vales destruidores. Alta temporada. Olha só que eu estou trazendo aqui para você esse conteúdo aqui. Grave essa informação, que esse slide aqui eu acho que o mais importante aqui, não também diminuindo os outros slides, mas esse aqui vai abrir tua mente de uma forma gigante. Olha só, alta temporada, março em diante, decisões judiciais em massa, fechamento do ano fiscal do INSS. Aqui eu trouxe aqui algum destaque de alta temporada. Pagamento 13º, volume aumenta 340% e o CPC sobe. Tá? Por que alta temporada é depois de março? Acabou o carnaval, você observa que os advogados tudo volta e a maioria é uma manada, sabe? Eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele fala algo sobre a manada. E ele fala muito sobre o CLT, sabe? A manada do CLT. E então, ele fala muito que o CLT é uma manada, que todo mundo tá indo pra manada, pra aposentadoria, pra previdência social. Acho muito legal o conteúdo dele, eu aprendo demais. E ele ensina de forma gratuita, sabe? Muito conteúdo. Ele, Pablo Marçal, tem umas pessoas muito aqui na internet, sabe? Tem muita gente boa, inteligente ensinando, de graça. Então, esse conteúdo aqui que eu tô trazendo para você é um gestor de tráfego que trabalha com advogado, que eu tô trazendo um conteúdo de graça aqui para você, sabe? Não tô me comparando longe de mim, que esses caras são gigantes. Mas, aqui ó, depois de março, sai da manada, senhores. Pelo amor de Deus. Aí tá chegando agora. Natal, Ano Novo, Carnaval. O tribunal vai entrar em recesso. Tu vai parar? Muda isso. Muda a estratégia. Beleza, o teu nicho não dá para fazer anúncio. O tribunal fechou, mas você vai captando lead, vai conversando com o lead, vai pegando documento, já vai alinhando tudo. Quando o tribunal voltar a acabar o recesso depois de janeiro, né? Às vezes prolonga e por aí vai, você já tem lead na agulha, você já tem cliente. Você já tem processo para dar entrada. Aí não. O que você faz? Você vai junto com a manada dos advogados. Todo mundo parou. Os grandes escritórios não param. Não para. Você está vendo esse vídeo aqui em algum momento festivo, de final de ano, e você parou? Dá um Google aí se você não vai ver anúncio. Aí o que aconteceu? Você parou. O que acontece? O CPC ficou mais barato para o seu concorrente, a concorrência para ele diminuiu e ele está pegando o cliente que deveria ser seu. Olha só como você errou. Então, muda essa mentalidade, senhores. Para de caminhar na manada, tá bom? Entram em recesso, deixa eles entrar em recesso. O teu trabalho não para. Por isso que você vive bem, come bem, se veste bem, porque você não para. Você é uma máquina... Você é uma máquina de contratar cliente, de fechar cliente. Rapaz, até me empolguei aqui. Que é isso, meu irmão? Você é uma máquina, rapaz. Ó, baixa temporada. Aí, já entra nessa parte aqui, né? De julho a dezembro. O que acontece aqui em dezembro? Baixa temporada. O que eu tô falando, ó? Férias, festa, orçamento apertado, né? Aí o que acontece? O volume cai 60%. Mas o CPC permanece alto por falta de ajuste e lance. Aí já é outra coisa. Mas que o leilão diminuiu, o CPC ficou barato, sim. Mas você precisa ajustar alguma coisa, entendeu? Senhores, o Google Ads é como se fosse aquela árvore chinesa, pequenininha, sabe? Que você tem que ficar podando e ela fica linda, 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 linda. Então, você tem que podar. Não é você ficar modificando, você tem que podar a cada tempo em tempo o público que está chegando e você vai filtrando, tá bom? É assim que funciona. E existe dois tipos de escala. Escala horizontal e escala vertical. Mas o que é isso, Thiago? Vou te explicar. Escala horizontal é quando você duplica o grupo de anúncio, entendeu? Você cria um novo grupo de anúncio para um novo público, mas deixa
o seu anúncio matriz intacto. Escala vertical é quando você aumenta o orçamento da tua campanha gradativamente, com paciência e estratégia. Perfeito? Beleza. Vamos lá. O impacto no fluxo do caixa. Escritório investe em pesado em alta e corta em baixa. Aí você está entendendo? Olha só, eles investem pesado em alta e corta os anúncios em baixa. Eu não entendo isso. Isso é falta de clareza, sabe? Você tem que sair da manada. O pessoal entrou em recesso. Problema é deles, meu irmão. Você vai continuar porque você é uma máquina de cliente, uma máquina de captar lead. E é isso que funciona. Aí quer dizer, aí você investe na alta, aí tá mais caro. Aí você corta na baixa, perdendo posicionamento. Isso vira um ciclo vicioso. A maioria dos advogados vai parar final de ano, para no carnaval. Aí já é outra coisa. Ah, Thiago, eu quero curtir, quero sair com a minha família. Senhor, esse vídeo tá longo, não tem jeito. Quer aprender? Quer evoluir? Quer crescer? Quer ser diferente? Fica nesse vídeo, continua assistindo, porque você nunca vai ver um gestor abrindo o leque da caixa preta igual eu estou abrindo aqui. Você não vai ver isso. Tem gestores que me seguem, senhores. Gestores que compram meu tráfego, meu curso, para aprender. Tanto que eu explico lá no primeiro vídeo. Ó, esse curso aqui é para advogado. Você é gestor? Pede teu estorno, que dá tempo. Tem 7 dias para pedir o estorno. É na Hotmart, tu mandou lá, vai devolver teu dinheirinho, pode ir embora. Por quê? Não é tão simples, não é subir um anúnciozinho. Tem que entender a ética da OAB, o que pode, o que não pode, landing page. Tá difícil. E se você tá fazendo de qualquer jeito, tá pior ainda. Tá parando agora aqui, você vai perder posicionamento, vai perder qualidade da tua palavra-chave. Você vai perder qualificações do leilão que você ganhou, passou o ano todo. Diminui o lance, pô. Deixa baratinho aí, R$20, 30. Ah, ninguém vai clicar, não importa, você tá lá, brigando. Vai brigar sim, vai diminuir, mas você não pausou a sua campanha, não pausa. E agora o quinto pilar, falei que nós vamos falar sobre cada um? O elo perdido que ninguém vê, você vai entender agora. Olha o ciclo, lead digital, contato telefônico, consulta presencial e resultado. Isso aqui, senhores, é um funil, tá? O que é um funil, Thiago? É uma série de estratégias que você monta, entendeu? É um termo que a gente usa porque faz parte, né? Funil entra muita gente e o fundo do funil é poucas pessoas, né? De 100 pessoas que entra, é um contrato. Então, 99 pessoas ficou no meio do funil. Tá entendendo? Tem que ter mentalidade. Vamos lá. Lead digital. Formulário preenchido, dados capturados, custo rastreado perfeitamente. Beleza, você foi no Google, teve um lead, ok. Contato telefônico, a secretária atende, anota nome. Aqui seria o teu operacional atende no WhatsApp, né? Tem gente que coloca para ligar, né, no Google, né? Também tem isso, por isso que eu coloquei aqui. Mas isso aqui também pode ser WhatsApp, tá? Mas vamos lá, secretária atende, anota nome, agenda consulta e não rastreia isso. De onde veio isso? Da onde que veio o lead, senhores? Não sei. Que isso? Não pode. Rastreamento perdido. Olha o que eu estou te falando aqui. Isso já aconteceu com você. Você está no digital, você anuncia, você está vendo esse vídeo aqui de curiosidade e você vai descobrir agora um erro que possivelmente você cometeu. Eu estou falando aqui com você, que já fez 4, 5 anúncios, é um advogado que anuncia por conta própria, você já tem noção de tudo que eu estou falando aqui. Existe aqui alguns profissionais, meus parabéns para você, merece salva de palmas, esse é bom mesmo. Beleza, mas qual foi o seu erro? Que eu vou te falar aqui agora. Você não rastreou de onde veio o lead. Aí beleza, você fez uma consulta, aí o advogado atende, aí o cliente contrata, sem conexão com a origem digital. Você achou que foi sem conexão, tá? Google Ads aparece como sem conversões, enquanto gerou 45 mil em contrato. Aí o que acontece? Você fala, gente, o Google Ads não está trazendo resultado, pausa isso. Mas da onde veio esse lead? Do Google, entendeu? Só que você tem tanta estratégia, você tem anúncio no Meta, você tem no TikTok, você tem canal no YouTube, você tem Instagram, você é uma máquina de gerar cliente. Você não sabe da onde veio nada disso. E como que você vai... Thiago, como que eu resolvo isso agora? Você vai fazer um Google, que eu vou te ajudar aqui, né? Você vai pesquisar no Google como criar o UTM. Aí já é outro vídeo, é outra coisa, né? Já é um tema para outro vídeo, né? Você precisa aprender a criar UTM, que são URL de rastreamento. Você vai colocar o teu site
e você vai fazer uma UTM para o TikTok, para o Meta, para o Google. Aí você vai saber da onde está vindo os contatos, da onde está vindo literalmente os contatos, sabe? Através do rastreamento da UTM. E existem algumas ferramentas aí que elas conseguem rastrear da onde está vindo também. Algumas ferramentas pagas. Mas, assim, sinceramente, eu, Thiago, não acredito muito, sabe? Eu sou meio cético nessa parte. Eu fico meio com o pé atrás essas ferramentas que diz que descobre quantos leads está vindo, de onde está vindo do WhatsApp. Por quê? Não tem como a gente rastrear do WhatsApp ainda. Se tiver como, deixa aqui nos comentários. Se eu tiver errado, eu aceito, deixa aqui nos comentários. Mas ainda não tem como rastrear do WhatsApp. Não tem como colocar uma UTM do WhatsApp, sabe? As plataformas não aceitam ainda. Muitas plataformas não aceitam, sabe? E o WhatsApp ainda não permite você criar uma API. A não ser que você crie uma UTM no GTM. Aí você tem que criar uma UTM no Google Tag Manager. Aí é possível você criar uma conversão personalizada. Aí é outra coisa de relacionar rastreamento. Rastreamento é outra coisa de conversão personalizada. Tá bom? Então o que aconteceu? Você teve um lead do Google e você fechou o contrato e você acha que o Google estava ruim. Aí você pausou a campanha. Enquanto, na verdade, aquela tua campanha que você pausou um tempo atrás era uma máquina de cliente. Aí você agora está com a tua 10ª campanha, né? E tá ruim, não performa. Aí você fala que o Google não funciona mais, que não está funcionando. Por quê? Você não tem paciência de otimizar, você não investe nas campanhas que você já teve, você não acredita que você pode otimizar e podar essa árvore. Então é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Agora, se você está fazendo uma campanha com palavra ampla, aí eu recomendo você pausar. Aí realmente você jogou muito lead ruim, um tráfego ruim, um tráfego lixo, né? Palavra chula, mas fazer o quê? Você está jogando tráfego ruim para o teu site. Aí você tem que pausar a campanha e criar do zero e colocar correspondência de frase ou palavra exata, tá bom? Aqui, 70% dos escritórios não rastreiam conversões offline. Resultados: campanhas rentáveis são canceladas por baixa performance. Você achou que a campanha estava ruim. Você é um achólogo. Você não trabalha com dados. Você é muito bom, cria site, faz tudo. Tu é um ninja, é advogado, é marqueteiro, é tudo, mas errou nesse ponto em não fazer rastreamento de conversões offline. A partir de hoje, faça conversões offline para saber de onde está vindo os leads exatamente, senhores. Tá bom? Ciclo vicioso em 5 pilares que conectam. Aí, ou seja, o que acontece isso? CTR baixo, CPC alto, dados falsos e um muro ético. O que acontece? Você acha que a estratégia não funciona mais. E por que continuar sendo vendido? Agências não entendem o compliance. Muitas das vezes, não estou aqui contra a agência, minha intenção não é essa. Até eu um dia vou construir uma agência. Tem agência boa, mas contrata agência especializada no jurídico e veja se tem depoimentos dela. Se tiver, beleza, vai lá. Tem muita agência boa, de verdade, sim, e que traz lead. Procure elas, mas não procure uma agência genérica. Procure um gestor que trabalha na área jurídica. Não procure gestores genéricos. Não vá na axiologia, sabe? Porque tem que entender esses detalhes aqui para poder fazer uma estratégia a longo prazo. Subir anúncio, até o teu filho, até o teu sobrinho sobe. Agora, fazer estratégia aí já é outra coisa. Quem realmente lucra com isso? O Google. Quem lucra com isso, senhores? O Google. É o Google que está ganhando seu dinheiro e você não ganha por quê? Não está sabendo montar uma estratégia, porque não entendia antes os 5 pilares do ciclo vicioso. Solução completa, sistêmica, integrada de tráfego jurídico. Preste atenção. Framework de copyright que maximiza o CTR dentro dos limites éticos. Você tem que fazer isso. Segundo, o que você tem que fazer? Tem que subir um módulo, contornando personal hardship e estratégias alternativas de remarketing, sem violar a política do Google. Existe forma de fazer remarketing, tá? Não dá para muitos nichos, mas existe algumas estratégias que dá para fazer remarketing sim. Sobe o nível, sobe de módulo agora. Arquitetura de campanha anti-desperdício. Você precisa ter no mínimo 1.200 palavras-chave negativas, tá? Aqui você tem que subir um módulo na sua evolução. Quarto módulo, gestão de CPC por geolocalização. Lances automatizados baseado na viabilidade financeira regional. O que é isso? Você vai no planejador de palavra-chave,
vai pesquisar quanto que está o clique na sua área e vai colocar naquele valor até um pouquinho maior, entendeu? Não coloca o que você acha. Às vezes, quando você faz a pesquisa no planejador de palavra-chave, aparece lá Brasil, tá lá Brasil. Mas você tem que colocar lá São Paulo, Rio de Janeiro, você tem que colocar o teu estado. E você pesquisa o CPC dentro do seu estado. Pode acontecer do CPC ser mais caro. Aí você clicou lá, Brasil, advogado tributário, R$18. Tá caro. Nem sabe que em São Paulo tá 22, 25. Aí você colocou 18, você tá perdendo posicionamento. Às vezes pode estar mais caro, pode estar mais barato, mas você precisa entrar na briga do leilão, entendeu? Então você tem que ver aqui quanto que tá custando no seu estado. Não faça planejador de palavra-chave quando você clica lá, aparece lá Brasil pro padrão. Coloque o seu estado, tá? Vamos subir no módulo aqui para a tua evolução. Rastreamento offline completo. Você vai fazer uma integração com CRM, mais Google Ads para atribuição de real conversão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar CRM, tá? E fazer aí a tua equipe do seu escritório colocar os leads em CRM, em colunas, e você vai ter esse controle. Aqui, módulo 6, qualificação automatizada dos leads, fluxo de nutrição que separa curiosos de clientes prontos. Aí aqui você tem que podar a sua árvore na sua campanha. E subindo aqui na tua evolução no módulo 7, parece até um curso, né? Eu devia ter mudado isso aqui, né? Etapa 1, fase 1, mas é módulo, né? Visão unificada, investimento, gera lead, que gera consulta, que gera contrato, que gera receita. Você tem que ter essa visão, tá legal? Esse aqui é meu Instagram. Se você gostaria de conteúdos mais aprofundados ou se quer falar comigo para montar uma estratégia para você, me chama no direct, tá? E saiba que não existe um problema de competência do gestor de tráfego. É um problema estrutural do setor jurídico digital. Cada pilar alimenta o próximo e é uma espiral descendente que torna o Google Ads matematicamente inviável para o escritório de advocacia se não entender essas nuances, ok? Então, muitas vezes você acha que o problema está no gestor, está na agência ou está em você. Mas existe um muro ético. Você não pode muita coisa que poderia fazer você ganhar dinheiro no digital. Eu espero, sinceramente, que um dia seja mais fácil fazer anúncio para advogado e que vocês possam fazer gatilhos mentais, estratégias mais avançadas, porque isso melhoraria 100% o seu ROI, que é o retorno sobre o seu investimento. E foi um grande prazer ter ficado até aqui com você. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.